Tem muita gente perdendo a audição cada vez mais cedo. O que antes era um problema apenas para as pessoas mais velhas, agora está afetando também as pessoas mais jovens. Quem conta mais sobre isso pra gente é a fonoaudióloga Gisele Senhorini. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Professora, o ouvido ele tem a função de receber o som, só que quando esse som se torna um problema? Então, assim, nós temos duas coisas, né? Na verdade, o ouvido, ele funciona como uma antena parabólica. Ele capta esse som, tá? Que envia lá para o ouvido médio, lá para o ouvido interno e depois para o cérebro. O que está acontecendo, né? Nós estamos expostos constantemente a ruídos, a barulhos intensos. Tá? Que antes não era comum, as pessoas ficavam mais no sítio, não ouvia fones de ouvidos. Né? Hoje nós temos criancinhas de 4, 5 anos que já estão com fone de ouvido. Tá? Quando eu comecei a fazer o curso de fonoaudiologia, há 14 anos, há 17 anos atrás, a média de idade que nós atendíamos ali na clínica era numa faixa de 70, 80 anos. Hoje nós já temos jovens de 40 anos. Professora, então, antigamente existiam menos esses estímulos, né? E agora, com esses novos estímulos, as pessoas estão perdendo mais, né? Exatamente. Então, assim, temos mais barulhos de carros, mais barulhos de alarmes tocando, né? Alarmes de casa que disparam. E muitas vezes esses barulhos, eles podem vir a prejudicar instantaneamente, que aí a gente fala que é um trauma acústico. Né? Antes, você até poderia ouvir alguns relatos assim, o rojão estourou perto do meu ouvido e eu perdi a audição. Mas hoje a gente tem o uso excessivo de fones de ouvido. O que acontece? O fone é uma caixa de som. Antes a gente ouvia a caixa de som, né? A gente íamos uma vez por semana numa festa, num baile, e você tinha contato com a caixa de som. Hoje o adolescente e a criança coloca o fone de ouvido e essa caixa de som está dentro do ouvido dele. Então, a gente fala que a musculatura interna do ouvido começa a entrar em fadiga. Muito além da perda de audição, o que vem surgindo agora é o zumbido. Né? Já tinha, que é aquele chiadinho, né? Alguns pacientes mais idosos vinham e falavam assim, eu tenho um barulho de panela de pressão na minha cabeça. Eu tenho um barulho de chuveiro na minha cabeça. Então, hoje, nós já temos casos de crianças com zumbido. E aí, assim, a gente só pensa na perda de audição, mas esse zumbido gera ansiedade, dores de cabeça, enxaqueca, numa criança e num adolescente, déficit de atenção, hiperatividade, porque você já pensou ficar ouvindo um barulho o tempo inteiro? Ele não vai conseguir se concentrar. E existe um exame que diagnostique isso mais rápido? Sim. Tá? A primeira questão da perda de audição seria a audiometria. Tá? A questão do zumbido, nós temos audiometria em altas frequências, que a gente fala, que são frequências acima de 8.000 Hz. Tá? E também tem alguns outros exames mais específicos, tá? Que a gente está começando a realizar aqui na clínica. E esses zumbidos, eles podem diagnosticar algumas doenças? Eles têm alguma ligação? Pode estar associado, tá? Pode estar associado às famosas labirintopatias, ou como a gente chama de labirintites. Então, isso está relacionado muito ao estresse, tirando as pessoas mais idosas que são mais suscetíveis, mas a gente encontra jovens já com labirintopatias relacionados ao estresse, ao uso excessivo de ansiolíticos, tá? Bebidas alcoólicas, ansiedades. Então, aí, na verdade, o zumbido é a primeira queixa. E aí, porque a pessoa nunca vai no otorrino falando assim, eu tenho perda de audição, principalmente os jovens. Tá? E jovens falando de 20, 25 anos. Eles vão, eu tenho um barulho que está me impedindo de dormir. Aí o otorrino pede os exames e aí a gente já vê uma perda de audição. Existe uma idade média para essa perda ser considerada normal? Não, né? Na verdade, assim, o que acontece? A gente sabe que a partir dos 60 anos, 60, 70 anos, o ouvido começa a envelhecer. Então, a gente tem a presbiacusia, que é o envelhecimento do ouvido. Tá? Mas antes disso, pode vir a aparecer por outras causas, a não ser o ruído. Né? Não necessariamente a perda de audição na juventude vem só pelo ruído.
Você é fonoaudióloga, trabalha na área e também é doutoranda em ciências da reabilitação. Isso. Um ouvido que ele já teve a perda, tem como ele ser restabelecido? Não, né? Nós perdemos, ainda hoje a gente fala, perdeu, né? Esse ouvido ele não se recupera, ele não se regenera. O que nós temos? Nós temos os aparelhos auditivos, que é como um óculos para o ouvido. Então, se nós perdemos essa audição, a gente não recupera. Aí vai ter que usar o aparelhinho. Tanto que nós temos aparelhos ultramodernos hoje, exatamente desenvolvido para os jovens. Então, nós temos um aparelho de uma marca específica que você coloca dentro do ouvido. Aí a pessoa pode ir na piscina, pode mergulhar, né, pode fazer exercícios para se adequar a esse público jovem que a gente está atendendo. E, professora, como que as pessoas que têm esse problema recebem essa informação? Isso vai variar de pessoa para pessoa, mas geralmente eles têm uma dificuldade de aceitação enorme. Então, assim, procuram milhares de profissionais até tentar achar uma resposta. E aí, na verdade, quanto mais tempo essa pessoa fica, mais chances de estar perdendo. E aí os aparelhos auditivos são maiores, porque quanto mais cedo a gente detecta essa perda, a gente pode colocar o aparelho e evitar que ela progrida. Então, assim, nós vamos tomar algumas medidas também, né? Vamos eliminar o excesso de ruído, a gente até pede para tirar fone de ouvido. Uma coisa que nós estamos fazendo muito é indo nas escolas e orientando os adolescentes. Não sei se você tem contato com adolescente, mas quando a gente passa na frente dos colégios, você não vê mais adolescente conversando. Você só vê um fone de ouvido no ouvido e o outro eles estão para interagir, inclusive na sala de aula. Então, a gente está começando a fazer essas campanhas para diminuir o uso desse fone de ouvido. Mas é um público que... Complicado. E como que é a adaptação desse aparelho? Então, vai depender muito da aceitação e do estilo de vida que essa pessoa tem. Quanto mais ativo socialmente essa pessoa, mais difícil fica a adaptação. Porque, querendo ou não, ainda em alguns ambientes, não é um ouvido natural. Então, vai depender muito aí do incômodo que a pessoa tem com a perda de audição ou com um zumbido. Então, é um trabalho. Muitas vezes as pessoas chegam na clínica e falam assim, eu vou colocar o aparelho e vou sair ouvindo. Mas dependendo do tempo que essa pessoa foi privada, né, que teve essa perda, é um processo. Aí nós temos a reabilitação, que também precisa ser feita. E como que o profissional da fonoaudiologia trabalha nessa reabilitação, no meio desses pacientes? A gente começa a ensinar, a gente fala que a gente faz o treino auditivo. Nós voltamos a reabilitar esses sons que estavam esquecidos. Porque, assim, na verdade, o cérebro vai deixando de perceber. Né? Tem uma história muito engraçada. Um dia eu fui numa chácara adaptar um aparelho num paciente. E eu coloquei o aparelho nele e ele falava assim para mim, tá muito barulho, tem um chiado. E eu fui examinar o aparelho e eu não ouvia esse chiado. Aí eu falei para ele, então traduz para mim o barulho que você está ouvindo. E ele falava, tic-tac, tic-tac. Aí eu falei, olha, aí eu virei para trás dele e tinha um relógio de parede. Eu tirei o relógio e falei assim, olha, não é barulho do aparelho, é o tic-tac do relógio. E aí ele voltou. Isso é um exemplo de uma das formas de terapia que a gente... Os pacientes não estão acostumados a escutar. Né? Eles esquecem, né? O primeiro som que eles... Na nossa sala sempre tem ar-condicionado. O primeiro som que eles percebem é o som do ar-condicionado. Eles falam, olha, tem um barulho de vento ou tem um chiado. A gente fala, olha, é o ar-condicionado. Eles têm que voltar a relembrar esse som. E vocês aqui na clínica da Unicesumar fazem esse trabalho, né? Nós fazemos esse trabalho pelo SUS. Né? Nós temos uma demanda bem grande. Então, nós atendemos de 0, do recém-nascido até 100 anos, até a idade que aparecer aqui pra gente. E as pessoas que tiverem mais curiosidade e querer ver mais o trabalho de vocês, como que elas fazem? Olha, se for curiosidade para conhecer o trabalho, pode chegar aqui na clínica, procurar qualquer uma das fonoaudiólogas que estão disponíveis. Né? Se precisar das questões do aparelho, exame de audição, o que elas têm que fazer? Procurar a UBS
mais perto da sua residência e solicitar uma avaliação auditiva. E aí eles já encaminham direto pra gente. Muito obrigado, professora. Obrigada a você. Depois do intervalo tem Ciência da Felicidade. A gente volta já.